Olá, como você está? Hoje voltamos com a segunda aula da disciplina de microimuno. Hoje vamos trabalhar estruturas das células procariontes e células eucariontes. Vamos iniciar com uma rememoração dos conteúdos que nós já temos, já trazemos conosco dos períodos anteriores, das séries do ensino médio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é você vai parar o vídeo e vai fazer um exercício. Aqui é muito pouco importante quantos você acertou, quanto você errou, se você acertou, se você não acertou. O importante é que você pare, reflita e tente lembrar dos conhecimentos prévios que você já tem a respeito das estruturas que diferem as células eucariontes das células eucariontes. Aqui é uma dinâmica que eu faço em sala de aula. Então você não vai receber esse papel sulfite, você não vai colocar o nome. Em um lado você vai escrever célula procarionte e do outro lado da folha do seu caderno aí você a célula eucarionte animal, tá bom? Porque tem diferença entre célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. A partir desses seus conhecimentos, desenhe a estrutura de ambas as células e identifique cada componente. Você tem aí o tempo que você precisar, porque na sala de aula eu dava só 10 minutos. Mas agora você pode pausar o vídeo e fazer o exercício. Mas é importante que você faça o exercício. Vamos lá. 1, 2, 3 e pause. E aí? Conseguiu fazer? Conseguiu lembrar? Não conseguiu lembrar? Não importa. O importante é o exercício. Tudo bem? O importante é você tentar lembrar. Se você acertou várias, muito bom. Você tem um conhecimento prévio muito bom que vai facilitar o seu desenvolvimento. Não lembrei de nenhuma, Hudson, e eu me esforcei. Eu parei aqui, coloquei o caderno na frente e não consegui me lembrar de nenhuma. A gente vai trabalhar todos eles e agora você vai ser demandado um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado para que a gente consiga alcançar os objetivos finais da nossa disciplina. Então aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho a estrutura de uma célula procarionte, aqui de uma bactéria. E aqui do meu lado direito eu tenho as células animal eucarionte. Então vamos lá, dentro do que a gente lembrou das células procariontes, a gente lembrou de membrana plasmática? Perfeito. Parede celular, a gente lembrou? Parede celular é uma estrutura bastante importante que trazem várias vantagens de adaptação às bactérias. Mas se você não lembrou, não tem problema. A gente vai trabalhar com a estrutura das membranas, da membrana e da parede celular. Vocês lembraram de flagelo? Células, bactérias, algumas bactérias têm flagelo. A gente vai ver as classificações das bactérias de acordo com a disposição dos seus flagelos. Tá? Nucleóide, o que é isso, Hudson? Nucleóide a gente diz que as células bacterianas, as procariotas, não têm núcleo verdadeiro, mas elas têm um núcleo rudimentar. Muito é dito que o material genético das células procariontes está disperso no citoplasma. Isso não é verdade, existem níveis de organização no interior das células procariontes. Quando a gente fala que está disperso, é em comparação às células eucariontes, onde o material está compactado, está muito bem organizado. Você não diz que não tem organização, tem um nível de organização rudimentar, ou você diz que é um nível preliminar de organização, e não que é desorganizado. Então, esse nucleóide é essa parte da rudimentar, do núcleo rudimentar, onde existe um nível sim de organização. Nós temos o citoplasma, que é a região líquida onde estão inseridos os ribossomos. Ribossomos são as organelas não membranosas das células eucariontes. Nós temos o pile ou chamado também de pile sexual, que é uma estrutura bastante importante para a variabilidade gênica das bactérias, das células procariontes, como a gente vai ver. Tudo bem? Então aqui a gente tem essas estruturas principais. Lembrou de mais alguma? Lembrou de mais alguma? Muito bom, porque essas aqui
são as principais. Temos o flagelo, o pile, ribossomos, membrana plasmática, paredes celular. Ah, Ruth, essa cápsula aqui, a gente vai ver a importância da cápsula. A cápsula é uma substância gelatinosa que está geralmente, para ser chamada de cápsula, ela está firmemente aderida na superfície da bactéria e ela vai influenciar a forma com que a bactéria escapa dos mecanismos do sistema imunológico. E nas células eucariontes? Pai, nas células eucariontes tem coisa, mano. Dentro do núcleo, a gente vai lembrar, eucarionte, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é núcleo, né? Mas dentro do núcleo a gente tem a membrana nuclear ou eucarioteca. Dentro do núcleo a gente tem uma região mais densa de proteínas, que é mais fortemente corada, que é chamada de nucleolo. A gente tem a cromatina, que é a organização do material genético dentro do núcleo, pode ser eucromatina ou heterocromatina, de acordo com a composição, a organização dessa cromatina dentro do núcleo. Nós temos aqui o complexo de Golgi, nós temos o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a diferença entre retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso? A associação aos ribossomos, lá da biologia celular, a gente vai lembrar. O retículo endoplasmático rugoso tem a parede associada a ribossomos aderidos à sua parede. Retículo endoplasmático liso não tem. O retículo endoplasmático também, ó, se liga à carioteca. A carioteca é uma continuação do retículo endoplasmático, ou o retículo endoplasmático é uma continuação da carioteca, depende de como você vê, mas eles estão interligados, né? Eles têm diferentes características, mas eles estão interligados. Nas células animais nós também temos flagelo. Qual é a célula humana que tem flagelo? O espermatozoide, célula humana que tem flagelo. A gente tem o centrosoma, onde vai sair lá os microtúbulos. Nós temos o peroxissoma, que é uma vesícula que contém enzimas digestivas. A gente tem as microvilosidades em algumas células que aumentam a superfície da membrana plasmática, principalmente nas células responsáveis por absorção. Células intestinais têm muita microvilosidade. Temos os microfilamentos, filamento intermediário, microtubo, filamentos de actina e miosina. Temos o lisossoma, vesículas digestivas, as mitocôndrias, as produtoras de energia. Nós temos a membrana plasmática, o complexo de Golgi, os ribossomos. Temos uma série de organelas específicas. Essa célula aqui, ela apareceu mais de 1 milhão de anos depois dessa daqui. Quando a gente viu na primeira aula, a gente tem 3,8 milhões de anos. Os primeiros fósseis de 3,6 milhões de anos. Depois de 1 milhão de anos de adaptação, começa a identificação dos primeiros fósseis das células eucariontes. As células eucariontes têm uma diversa gama de ferramentas, de organelas que a possibilitam o desenvolvimento de várias funções. Enquanto que as células procariontes, as células são um pouco mais simples. Então elas não são capazes de desempenhar tantas funções. Mas não é porque ela é simples que ela é boba. A gente vai ver que elas têm uma série de finesses, inclusive com relação ao escape do mecanismo da nossa imunidade. Beleza? Agora a gente pode comparar, agora que a gente já trabalhou essas duas características. Se eu falei muito rápido das organelas, você pode ir lá, voltar o vídeo, parar e ver de novo. Mas eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essas diferenças, né? Então a gente pode comparar células procariôticas, células procariotas e células eucariotas. Então, células procariotas e eucariotas são quimicamente similares. Elas usam as mesmas formas de reações metabólicas para a produção de alimento, de energia a partir do alimento, para produzir suas proteínas e armazenar as energias. Então, bioquimicamente, elas são muito semelhantes. O que acontece é que a célula eucarionte consegue executar as suas
funções de maneira mais precisa, porque ela conseguiu organizar uma série de organelas capazes de produzir com mais sofisticação uma série de tarefas, tá? Agora, que a diferença bastante interessante é a composição química da parede celulares e das membranas desses dois grupos de células. As células eucariontes têm parede celular? Me lembrem aí. Isso, as células vegetais têm. As células vegetais são células eucariontes com paredes celulares. A, a, as células procariontes, elas não têm a maioria das organelas que são apresentadas na célula eucarionte. A organela que é encontrada nas células procariontes são os ribossomos, responsáveis pela produção de proteínas. Então a gente tem aqui, nas células procariontes, a gente não tem o DNA não está envolvido pela membrana, não temos uma carioteca, e ele não está associado a estonas. Estonas são proteínas encontradas nos eucariotos que servem como um carretel, onde o DNA está enrolado de maneira a compactar esse DNA. Nos eucariontes nós temos quatro tipos de estonas. Estonas H1, H2A, H2B e H3. Esses são os quatro tipos de estonas nos eucariontes. Nos procariontes não existem estonas. Ruth, isso é porque o material genético está relaxado. Isso não é verdade. Existem proteínas que estão associadas ao material genético bacteriano. A gente vai ver isso quando estiver trabalhando genética bacteriana. Mas essas proteínas não são das famílias das estonas. São proteínas que também servem para agrupar o material genético lá no nucleoide, mas elas não são das famílias das estonas. Por isso a gente diz que não, o material genético não está envolto por estonas. Mas não, para dizer isso, não significa dizer que o material genético das bactérias ou das células procariontes elas está dissociado, completamente dissociado. Não possuem organelas revestidas por membrana. Então a gente não vai encontrar mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, nenhuma das vesículas, não vai encontrar lisossomos, nem peroxissomos, não vai encontrar nenhuma vesícula que está revestida por membrana. A organela que é encontrada nos procariontes, nas bactérias, é o ribossomo, que não é envolvido por membrana. Paredes celulares quase sempre contém peptidoglicanos. O que é isso, Ruth? Peptidoglicano? Está me ofendendo? Eu mal te conheci, tu já tá me chamando de peptidoglicano? Peptidoglicano é a associação entre proteína e açúcar. Peptídeo é a parte proteica, a fração proteica, e o glicano, como o nome diz, é de carboidrato. Então, a associação de uma molécula com a associação de proteínas e açúcar é um peptídeo glicano. A gente vai detalhar isso um pouco mais para frente nessa aula. Tá? Normalmente se dividem por fissão binária, reprodução assexuada. Tudo bem? Ruth, então as células eucariontas é sempre por reprodução sexuada. Não. Existem protozoários, eucariontes, unicelulares que se reproduzem por fissão binária, também é assexuado. E qual é a diferença, Ruth, da reprodução assexuada para a reprodução sexuada? A reprodução assexuada não há troca de material genético pela união de gametas, enquanto na reprodução sexuada há troca de material genético pela fusão de gametas, tudo bem? Então, nas bactérias, geralmente a reprodução é sexuada por fissão binária, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura de uma bactéria típica: pile sexual, flagelo, membrana plasmática, parede celular,
cápsula, ribossomos livres, DNA condensado no nucleoide, tudo bem? E nosso citoplasma. Extremamente simples. Mas isso não significa que não seja sofisticado ou versátil. A gente vai ver que essa simplicidade traz consigo níveis de sofisticação. Como assim, Hudson? Ou é sofisticado ou é simples, não dá para ser as duas coisas. Eu gosto tudo de... A gente só fala do que gosta, né? E a maioria dos meus exemplos é comida. Eu posso fazer uma comida extremamente simples e bastante sofisticada. Como assim? Me dá um exemplo aí. Macarrão ao alho e óleo. É extremamente simples de fazer e absurdamente sofisticado, se você souber, se você fizer da maneira correta. O alho, azeite, macarrão e sal. Agora, a proporção de sal para a quantidade de macarrão em relação à quantidade de água, a quantidade de azeite para a proporção de macarrão e de óleo para a proporção de macarrão é a sofisticação. Poucos ingredientes, 4 ingredientes: macarrão, sal, óleo, azeite e sal. Simples, não é? Extremamente sofisticado de acordo com a relação entre cada um desses componentes. É o que a gente vai ver hoje, como essas células procariôticas, essas células bacterianas podem ser tão sofisticadas. Então aqui no DNA das eucariontes nós temos o DNA envolto pela membrana nuclear ou pela carioteca verdadeira, por isso que nós temos o eucarionte. No DNA consistentemente associados às histonas, né? Então a gente tem as histonas, proteína das famílias das histonas, dentro do processo de empacotamento. Aqui tá vendo, ó. Aqui a gente tem as histonas e aqui a gente tem o DNA a elas associados, formando a cromatina, né? Aí a cromatina mais condensada é chamada de heterocromatina, a cromatina mais relaxada é chamada de eucromatina. O DNA compactado ao seu máximo é a forma dos cromossomos. Como a gente viu lá na biologia celular, na biologia molecular, o cromossomo só existe durante o processo de divisão celular. No resto da vida da célula, o material genético ele não está nessa forma, ele está na forma de cromatina, porque a célula precisa acessar as informações genéticas contidas no DNA para sintetizar suas proteínas e acessar os seus genes. Nessa circunstância, onde o DNA está compactado ao seu máximo na forma de cromossomo, a célula não tem acesso a essas informações. Então, possuem diversas organelas revestidas por membrana. E, novamente, mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo, uma série deles. Suas paredes celulares, quando presentes, são quimicamente simples. Nas células vegetais, nós temos uma parede celular formada por um polissacarídeo, chamado de celulose. Então a gente tem basicamente celulose na parede das células vegetais. Nós temos algumas formas de fenda entre essas fendas comunicantes que permitem troca de material entre as células, o citoplasma das células. Temos umas poucas diferenciações, mas em comparação com as paredes celulares das bactérias, vocês vão ver que as paredes celulares das células vegetais são bastante simples. Então aqui a gente tem a estrutura e a anatomia de uma célula animal. Ela é geralmente circular, né? Ela é um círculo. Geralmente elas têm as mais diferentes formas, tá? O neurônio, por exemplo, é uma célula humana que é parecido com uma árvore, né? A gente tem diferentes células musculares, células do tecido epitelial pavimentoso, células do tecido
epitelial colunar, que isso daí é tudo histologia. Vocês já sabem que tem diferentes formas de células, mas geralmente, na maioria das vezes, na maioria dos esquemas, essas células têm essa forma circular, tá? Membrana plasmática, núcleo, nucleolo, vacúolo nas células vegetais, outra estrutura que é encontrada só nas células vegetais, vacúolo, lisossomo, citoplasma, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, são as organelas, cada um com sua função. Não vou detalhar a função aqui porque não é nossa finalidade, mas vocês já devem saber todas essas características. Se não sabe, não custa nada dar uma pesquisada, dar uma olhada para verificar a função de cada uma delas. Agora é que o bicho pega, a porca torce o rabo, a onça bebe água, né? Qual é a principal característica que distingue os procariontes dos eucariontes, na sua opinião? Pause o vídeo aí e pense. E aí? Lembrou? Conseguiu lembrar? Qual é a principal? Eu estou falando, não é qualquer uma não, é a principal. A maior diferença entre procarionte e eucarionte. O que você me diz? Presença de núcleo? Errou. Errou, Hudson, mas todo mundo fala isso. A maior diferença entre células procariontes e as células eucariontes é o núcleo. Não é o núcleo a maior diferença. A maior diferença, anote aí no seu caderninho, tá com o caderno aí perto? Se não tá, pega depois. A maior diferença entre células procariontes e células eucariontes é o sistema internos de membrana. O sistema interno de membrana. Nas células eucariontes, nós temos um sistema interno de membrana. Nesse sistema interno está contida a carioteca do núcleo, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, a mitocôndria, o peroxissomo, o vacúolo, os lisossomos, uma série de organelas que estão presentes nas células eucariontes. Só é possível pelo nível de organização das membranas internas dessas células. Nas células procariontes nós não temos nenhuma membrana interna. Então não está faltando só núcleo, está faltando todas as estruturas. Está faltando o complexo de Golgi, está faltando o retículo endoplasmático, está faltando todas as organelas que tenham membrana. Ah, Hudson, mas sempre a gente ouve falar só assim, ó, só o núcleo que é a diferença. O que é mais importante? O núcleo ou o retículo endoplasmático, liso e rugoso? Como é que a gente consegue fazer essa equiparação, não é? O que é mais importante, a principal diferença entre as células procariontes e as células eucariontes é que nas células procariontes não existe sistema de membranas interno e que nas células eucariontes existe esse sistema. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de diferença entre os procariontes e eucariontes, eu estou falando de todas as organelas membranosas que estão presentes nas eucariontes e estão ausentes nas células procariontes. Aí aqui a gente tem o exemplo disso. Vamos ver. Isso aqui é o que, pessoal? Isso, dá uma olhada aí. É circular, tem partes escuras, claras, tem essa parte densa aqui no meio. O que é isso? O núcleo. Né? Eucromatina, parte da cromatina menos compactada, heterocromatina, parte da cromatina mais compactada, e aqui o nucleolo. O nucleolo ele é muito mais eletrodenso porque aqui tem uma série de proteínas, né? Aqui tá sendo produzidos uma série de proteínas e por isso ele é mais eletrodenso. Essa parte aqui de fora, o que é? Isso, retículo endoplasmático, porque ele é contínuo com a carioteca, né? Ele faz parte da carioteca. E aqui a gente tem essas partes mais eletrodensas, ó. Retículo endoplasmático
rugoso. Por que tu está chamando isso de eletrodenso? Porque isso é uma macroscopia eletrônica, né? A gente vê a densidade de elétrons dentro de uma substância. Então você emite um raio, o que passou, a impressão emite um raio de um lado e detecta ele do outro. O que ficou com menos intensidade ficou muito elétron retido. E que ficou com mais intensidade é porque o elétron passou com mais abundância. Então a gente está vendo diferenças de transferência de elétron nessa microscopia aqui. É mais ou menos isso. Não deveria nem estar falando isso, mas eu estou meio empolgado hoje. Aí o que acontece? Aqui a gente também tem o núcleo, vários núcleos, tá? Aqui, ó, é um complexo de Golgi, liberando as vesículas com seus conteúdos. O complexo de Golgi tem a face trans e tem a face cis. As vesículas chegam pela face trans e saem pela face cis. Aqui o que a gente tem? Aqui, ó. Olha lá. Mitocôndria. Perfeito. Mitocôndria é bastante característico, né? Que ela tem essa estrutura de feijão aqui, ó, uma nomenclatura mais técnica para vocês. É uma estrutura riniforme, estrutura de rim, tá? Então a gente tem essas microvilosidades aqui que também, ó, internas da mitocôndria que são bastante característicos também, que são prolongamento das membranas para aumentar a área da membrana para a produção da cadeia de transferência de elétrons lá da respiração celular, produção de energia. Aqui é o complexo de Golgi novamente, aqui está mais bonitão. Tá vendo a separação por essa face? Chega as vesículas vindo de outras organelas direcionadas para o complexo de Golgi, por aqui saem as vesículas dos constituintes produzidos no complexo de Golgi. E isso daqui, vários núcleos, isso aqui eu não sei o que é não. Tá muito bagunçado para saber o que é. Acho que é diferentes células com núcleos. Com diferentes núcleos aqui, ó. Mas não consegui determinar o que seja isso daqui. Tá? Então a gente viu as diferenças entre células eucariontes e células procariontes. Sistema interno de membranas. Ok? Agora a gente vai ver especificamente as características das bactérias. A primeira característica que a gente tem que trabalhar é a parede celular das bactérias. As bactérias elas são classificadas em dois grupos de acordo com a organização da sua parede celular. Elas são classificadas como bactérias gram-positivas, quando ela tem uma camada extensa de peptidoglicanas, e elas são classificadas como gram-negativas, quando ela tem sua parede é formada por uma membrana externa e uma camada interna fina de peptidoglicano. Tudo bem? A gente vai trabalhar bactérias gram-positivo, bactérias gram-negativas extensamente. Pode ficar despreocupado. O que a gente vai falar agora a respeito da parede celular? A parede celular, assim como a membrana plasmática, elas dão forma às bactérias. Então, quando a gente começa a falar de bactérias, de células procariontes, a gente vai falar da parede celular e a primeira forma, tá? As formas básicas são os cocos, os bastonetes, células alongadas em formas de bastões, e as espiraladas, que aí a gente tem as formas de saca-rolho. Tá? A gente vai destrinchar essas formas básicas, porque existem variações entre cada uma dessas formas básicas. Vamos nessa? Vamos começar com o tamanho das bactérias. As células eucariontes, um eritrócito, por exemplo, uma hemácia, ela tem aproximadamente 10.000 nanômetros. Isso é considerado grande em relação a uma E. coli, que tem 3.000 nanômetros de comprimento e 1.000 nanômetros de largura.
Tá? Percebam que a bactéria é bem menor do que a célula eucarionte. Porque nas células eucariontes existem uma infinidade de estruturas membranosas que não estão presentes nas bactérias. Menor do que as bactérias, ainda temos os vírus. Então a gente tem os adenovírus, vírus de DNA. Temos o bacteriófago T4, que é um vírus que infecta bactérias, por isso que ele é chamado de bacteriófago. A gente tem com 225 mil nanômetros. O adenovírus tem 90 nanômetros. O vírus do ebola, que é um vírus grande, a gente tem 970 nanômetros. Nós temos o piliovírus com 30 nanômetros para mostrar a divergência de tamanho de acordo com a organização de cada um desses organismos. Organização dos organismos é estranho, né? Mas eu não quero falar dessas células porque vírus não é célula. Essa organização desses organismos. Mais complexo, maior, complexidade intermediária, tamanho intermediário, só tô redundante hoje, né? E os mais simples ao menor tamanho. Então aqui vamos começar com cocos. Os cocos são estruturas parecidas com as frutas mesmo. Não sei se coco é fruta, mas deve ser. Coco deve ser fruta. São ovais, alongados ou achatados. Eles não são essas bolinhas perfeitas, não, tá? Então a gente tem um coco, e um coco ele pode se dividir em diplococo, quando esse coco se divide em um plano, dando origem a duas células que estão ligadas pela parede celular. Temos os estreptococos, quando a gente tem uma colônia linear desses cocos. Temos a tétrade, quando a gente tem a divisão de um coco em dois planos, formando a união em uma colônia, uma estrutura com 4 cocos associados. Além disso, nós temos a sarcina, quando a gente tem a divisão de um coco por 3 planos. Então, quando eu divido em 2 planos, eu tenho a tétrade. A sarcina é quando eu tenho 2 tétrades, então eu tenho 8 células. E a gente tem os estafilococos, o que a gente chamava no ensino médio de cachinho de uva, né? Quando a organização da colônia não está obedecendo os planos, ela cresce de forma mais aleatória, mais desorganizada. Então a gente parte da unidade mais simples, que é o coco. Aí a gente vem para o diplococo, o streptococo, que é a organização linear desses cocos, a tétrade, que é a divisão a partir de 2 planos, formando 4 unidades interligadas. Hudson, eu posso ter uma tétrade na estrutura de linear? Não, se a tétrade estiver na estrutura linear, ela é um streptococo, porque aqui ele só está se dividindo em um plano. Para ser tétrade, eu preciso da separação de 2 planos. A sarcina é a divisão através de 3 planos, e os estafilococos é quando a gente tem divisão por 3 planos, formando a sarcina, depois divisão por um plano, formando os diplococos, depois formação por 2 planos, formando a tétrade, formação por um plano, formando o diplococo, tudo junto aqui ao mesmo tempo. Aí a gente forma o estafilococo, mais aleatório, mais desorganizado, tudo bem? Então aqui a gente tem alguns exemplos. O diplococo, nós temos o Enterococcus faecium. Os streptococcus, nós temos Streptococcus
pneumoniae. A Saccina, eu não trouxe nenhum exemplo, mas eu posso verificar para vocês depois. Eu não lembro nenhuma espécie que seja Saccina. Saccina não, Saccina está aqui. Seja tétrade, perdão. Não lembro nenhuma uma espécie que seja tétrade. De Saccina a gente tem a Saccina ventriculi. E os Staphylococcus, nós temos os Staphylococcus aureus, que são bastante conhecidos. Os bastonetes, eles têm uma forma de divisão mais simples, porque eles só conseguem se dividir em um único plano. Então, eles não vão formar tétrade, não vão formar Saccina e não vão formar estáfilo, nem estrépito. Estrépito vão formar, não vão formar estáfilo. Então, aqui a gente tem um bacilo isolado. Quando a gente só tem um plano de divisão, a gente só vai formar a estrutura linear. Quando dois bacilos estão unidos, eles são diplobacilos. A terceira estrutura é o streptobacilo em linha. E a gente tem aqui um cocobacilo. Como assim, Hudson? Cocobacilo? Perdão. Acredita-se que o cocobacilo sejam as estruturas intermediárias entre os cocos e os bacilos. Então, eles nem têm a estrutura arredondada, como é característica dos cocos, e nem são alongados, como a característica dos bacilos. Os cocobacilos, eles são uma estrutura intermediária. Estou com a orelha doendo porque eu já gravei uma aula hoje ainda, e esse negócio aqui, apesar de confortável, já está incomodando um pouco. Desculpa por estar mexendo direto. Então, por que os bacilos não formam tétrades? Isso, porque eles só se dividem por um plano. Para que haja a formação de tétrade, é preciso a separação por dois planos. Para a produção de Saccina, é preciso a divisão por três planos. Aqui os bacilos só se dividem por um plano, então ele é bacilo isolado, diplococo, streptococo ou cocobacilo. Tá? Além disso, nós temos as bactérias que são espiraladas, em formas de espirais, de saca-rolha. Tá? A mais conhecida delas é a espiroqueta. O saca-rolha é baseado nessa espiroqueta aqui. Ela tem um corpo bastante alongado. Tá vendo quantas voltas ela faz? Então, ela é a estrutura mais espiralada, a espiroqueta. Mas existem estruturas menos espiraladas. Por exemplo, os espirilos são exemplos mais curtos de bactérias espiraladas. Elas são menores do que as espiroquetas. E ainda temos os vibriões. Os vibriões que são apenas encurvados. Olha aqui, ó. Ah, Ruth, isso aí não é um coco? Não, um coco. Não é um bastão? Não, ele tem uma curvatura bastante acentuada, parecido com uma vírgula, por isso que eles são chamados de vibrião. Um vibrião bastante conhecido é o vibrião colérico, né? O vibrião causador da cólera. Possuem uma ou mais voltas. Uma, no caso, é a do espirilo, e temos a espiroqueta com mais voltas. E temos o vibrião, que não tem nenhuma volta, ele é apenas uma curvatura no formato de vírgula. Tá? Agora, as formas das bactérias é de acordo com a sua hereditariedade. Isso significa o quê? Significa que um coco sempre dará origem a outro coco. Um coco não dará origem nem a um vibrião, nem a um bacilo isolado. De acordo com a sua genética, eles sempre darão forma idêntica. Não é? Isso significa que eles são monomórficos. Isso significa que eles têm apenas uma estrutura, uma forma. A alteração na forma é devido
há condições no meio, e algumas bactérias que trocam de forma de acordo com as modificações do meio são chamadas de pleiomórficas, que mudam a sua estrutura de acordo com as necessidades ambientais, as características ambientais. Então aqui a gente tem algumas imagens de microscopia é, ocular, microscopia ocular não, microscopia convencional, para a gente testar. O que são isso aqui? O que é isso aqui? Um bacilo isolado. Isso daqui, o que é? 4 indivíduos aqui, ó. Tétrade. Essa estrutura aqui é o que? Sem forma organizada. Staphylococcus. Perfeito. Isso aqui, bastante alongado, o que é? Espiroqueta. E esse daqui com duas espirais apenas? Perfeito. Espiriulo. E esse camarada aqui, ó, que parece uma vírgula? Vibrião. Beleza? Então, a partir dessas identificações, nós conseguimos fazer classificações das espécies das bactérias pela visualização. Quando ela é um bastão, quando ela é um coco, quando ela é um espirilo, quando ela é uma espiroqueta, quando ela é uma tétrade, uma sarcina. Aí a gente vai identificar, a gente já vai delinear a identificação a partir das suas formas, não é? Então aqui a gente tem novamente a estrutura das bactérias, que a gente vai explorar cada uma delas, estruturas que estão externamente à membrana plasmática e estruturas que estão internamente à membrana plasmática. Aqui a gente tem a membrana plasmática. O que a gente tem fora da membrana plasmática? Temos a parede celular, temos a cápsula, temos as fímbrias. A égua rudisfímbrias é a primeira vez que apareceu agora. Fímbrias são prolongamentos, são proteínas que prolongam, que servem para locomoção e adesão em superfícies. Tá? A gente vai trabalhar com elas. Os flagelos, que são locomoção. Pile sexual, que é uma estrutura que atravessa a parte extracelular até a extramembrana, perdão, até alcançar a membrana onde ele está fixado. Então essas estruturas todas aqui nós vamos trabalhar para ver sua organização e sua função. Então vamos separar entre os dois grupos, estruturas bacterianas que estão fora da parede celular, piles, fímbrias, filamentos axiais, a gente vai ver o que é também, flagelos e glicocálice, e estruturas que estão internas à parede celular, membrana plasmática, que é o limite, aí vem o citoplasma, o nucleoides, os ribossomos, as inclusões e os endosporos. A gente vai trabalhar separadamente, primeiro o que está fora da parede, para depois a gente trabalhar o que da membrana, perdão, e o que está dentro da membrana. Primeira coisa que a gente vai trabalhar que está fora da membrana plasmática é o glicocálice. O glicocálice, como o nome glico sugere, é um agregado de moléculas associadas a carboidratos. Esse glicocálice, esse aglomerado de açúcar, é uma substância viscosa que protege a bactéria e, por vezes, ele pode assumir funções que permitem que essa bactéria se adira, de aderir, adira, né? Adera, que se ligue, que se grude em algumas superfícies. Ele pode assumir funções que fazem com que essa bactéria escape do sistema imunológico através de camuflagem. Temos uma série de funções associadas ao glicocálice. Mas o que é o glicocálice? É uma substância gelatinosa que recobre a superfície da célula, impedindo ou favorecendo essas diferentes funções, dependendo da necessidade da célula.
Então aqui a gente tem o glicocálice, ó. A gente tem glicoproteínas, que são proteínas associadas a carboidratos. A gente tem glicolipídios, que são lipídios associados a carboidratos. Nós temos os peptidoglicanos da parede celular, que são fragmentos de proteína associados a carboidratos. E esse conjunto de carboidrato que está por fora da membrana plasmática é chamado de glicocálice. Então, o glicocálice é uma gelatina, tipo um catarrinho que fica em volta da bactéria. E para e de que ele é feito? Ele é feito desses componentes de açúcares, dos diferentes componentes dos açúcares da membrana celular. Agora, para que ele serve? Aí ele serve para algumas funções. Quando ele está firmemente aderido às bactérias, eles são chamados de cápsula. Tudo bem? E quando ele está fracamente aderido, ele é chamado de camada viscosa. A cápsula é uma ferramenta extremamente importante para a virulência das bactérias. Hudson, virulência é o que? Virulência é a capacidade de produzir danos à saúde, produzir doença. Quanto mais grave é a doença gerado por uma bactéria ou por um micro-organismo, pode ser qualquer micro-organismo, maior é a sua virulência, a sua capacidade de produzir esse dano. Mas, Hudson, por que bactérias encapsuladas são mais capazes de produzir danos do que bactérias não encapsuladas? Porque essa ferramenta ela serve como um escape do sistema imunológico. Como assim? O sistema imunológico ele reconhece os micro-organismos ou as células estranhas ao organismo pela identificação de proteínas que servem como identidades. Quando essas proteínas estão escondidas por baixo dessa camada, dessa cápsula, o sistema imunológico ele não consegue perfeitamente reconhecer se aquela é uma célula própria dele, ou uma célula do organismo, ou é uma célula estranha, porque a identificação dele, dessa célula, está dificultada. Esse período de incerteza do sistema imunológico é o suficiente para que essas bactérias elas se multipliquem de forma a produzir uma concentração alta suficiente para gerar a gravidade dos sintomas. Então, quando a gente chega, como é que eu sei quem de vocês é aluno de microbiologia ou não é aluno de microbiologia do IEA, da nossa disciplina? Eu vou lá na lista de alunos inscritos. Aí eu vejo lá o nome e o e-mail de vocês. E aí essa daqui é a Carol, esse daqui é o Marcelo, esse daqui é a Stephanie. Eu sei que são os alunos de microbiologia. Agora, uma pessoa que esteja na aula e que não está na lista, eu vou ficar um tempo assim, será que faz parte da turma? Será que não faz parte? Será que faz parte? Será que não faz parte? E nesse período, essa pessoa já assistiu 1, 2, 3 aulas. É a mesma coisa no sistema imunológico. O sistema imunológico encontrou a célula, não conseguiu nem reconhecer que ela é do organismo ou que ela é estranha, o sistema imunológico fica num período de incerteza, assim, é ou não é. Enquanto isso, essa bactéria está se multiplicando. E quando o nível de contaminação, a concentração de bactérias cresce muito, maior é os sintomas que elas provocam. Por isso que a virulência, a capacidade de gerar doença está diretamente relacionada à cápsula, porque a cápsula pode dificultar o reconhecimento
das bactérias pelo sistema imunológico e permitir que elas fiquem mais tempo no organismo. Com mais tempo no organismo, elas se multiplicam por um período maior, podendo gerar quadros mais graves de uma determinada doença. Ou o Bacillus anthracis. Lembra da primeira aula que eu falei para vocês do Bacillus anthracis? O Bacillus anthracis é uma bactéria encapsulada. Quando ele é inalado, quando a infecção é das vias aéreas, a letalidade do Bacillus anthracis é de quase 100%. Por isso que ele foi utilizado como arma biológica antigamente não foi tão recentemente, não foi tão antigamente não, na década de 90 eles foram utilizados. Glicocálice e o biofilme, outra ferramenta simples, mas extremamente sofisticada é o biofilme. O que é o biofilme? O biofilme o termo técnico para ele é substância polimérica extracelular, ou SPE. Por que a gente chama ele de biofilme? As células bacterianas elas começam a secretar glicocálice, a produzir uma camada que recobre toda a comunidade. Então elas formam um filme, uma camada protetora sobre a colônia. A cápsula é individual. A célula está encapsulada, a bactéria está encapsulada. No biofilme, o glicocálice é expelido e ele protege a colônia de bactéria. A utilização do biofilme, entre outras várias coisas, favorecem a fixação das bactérias em um determinado ambiente e entre umas as outras. Isso daqui é muito importante em ambiente hospitalar. Alguns pacientes crônicos precisam fazer procedimentos contínuos, por exemplo, um indivíduo que precisa fazer hemodiálise, ele precisa passar por aquele procedimento várias vezes. O indivíduo que está entubado, ele passa bastante tempo com a sonda inserida na sua traqueia. O que acontece? Esse material plástico ele é feito para que não haja a adesão de bactérias nessas superfícies. Você pode lavar os componentes, reutilizá-los ou jogar fora se for descartáveis, higienizar, mas o material já é próprio para não aderência de bactérias. O que as bactérias fizeram? Começaram a utilizar esse biofilme como uma cola. Ela começa a produzir o biofilme e se gruda na superfície. Outra bactéria vem e se gruda no biofilme que ela produziu. E essa segunda bactéria começa também a produzir biofilme. Vem uma terceira e se gruda. E elas começam a se multiplicar dentro. Até que formem uma colônia enorme que pode contaminar uma série de pacientes devido à utilização daquela máquina ou daquele procedimento por um longo período de tempo. Uma bactéria que foi descoberta que faz isso e descobriu-se a importância dela em das doenças causadas por ela em indivíduos imunossuprimidos é uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. É uma bactéria que quando a gente faz a cultura dela em placa é uma coisa linda, ela floresce verde, ela é cheirosa, ela tem cheiro desses detergentes que a gente usa em banheiro para perfumar. Rudes, como é que tu faz? Lembra que eu estava falando da identificação? Uma das formas que a gente usa para identificar bactérias é sentir o cheiro da bactéria. Tem bactérias que você é tão fedorenta que você consegue identificar pelo odor que ela libera. E tem bactérias que são tão cheirosas que você consegue identificar pelo cheiro que elas liberam. Então é simples, você cheira ou e você tem uma ferramenta de identificação. Isso daí a gente adquire com o tempo de vivência em laboratório. Mas deve ser feito com cuidado, não vai metendo o nariz em todas as colônias de bactérias que você vê pela frente, que pode ser perigoso.
tem que saber o que está fazendo. Tá? Então aqui quais são as funções do biofilme? Primeiro, a proteção das células dentro do glicocálice. O glicocálice protege contra variações térmicas, protege contra detergente, protege contra variação de pH. Então você faz uma higienização meia boca do recipiente. Você tem uma garrafa de água dentro de casa. Então você vai lá e faz aquela lavagem superficial, coloca a esponja dentro e bate a garrafa, fez um monte de espuma dentro, você tira e fala, tá limpa. Você retirou parte, mas se a bactéria que faz biofilme está dentro da sua garrafa, você tira as camadas superficiais do biofilme, mas as camadas mais internas dele continuam se proliferando para contaminar a sua água. De repente toda a sua família está com gastroenterite, está com diarreia e ninguém sabe por quê. O que foi que será que a gente comeu? É a água que você está bebendo que está no litro que está contaminado. Ah, Ruth, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ou você faz a lavagem do litro com água fervente, deixa lá por um tempo, faz a limpeza com cuidado desses litros, ou você troca eles frequentemente. Muita gente utiliza garrafa PET para utilizar água. Problema nenhum usar a garrafa PET como recipiente de água. O problema é ter garrafa PET de estimação. Tá a garrafa PET lá há 2 anos. Você vê aquela garrafa PET que era verde, ela já está transparente. Aí tem problema. Porque a contaminação é inevitável e como ela não é difícil higienizar por dentro, essa higienização essa contaminação pode se estender a níveis bastante perigosos. O que tem que fazer? Quer usar garrafa PET? Problema nenhum. Usa a garrafa PET uma semana, 2 semanas, um mês, toma o refrigerante de novo, pega a garrafa nova do refrigerante, que veio higienizada de fábrica, lava, tira o rótulo e pronto. Coloca a água lá por mais uma semana, mais 2 semanas, até tomar refrigerante de novo. Como aqui em casa a gente toma refrigerante todo dia, 2 vezes por dia, sempre tem garrafa PET para utilizar. Ah, eu tenho litro. E aí, litro é mais caro de fazer essa troca, né, Ruth? Eu paguei na minha garrafa, a minha coisa da Tupperware lá, eu paguei 150 barão, não vou trocar a cada mês. Na sua garrafa da Tupperware lá, o plástico da Tupperware já é propício para higienização, elas são bem mais fáceis de lavar. As que eu tenho aqui em casa, que minha esposa comprou, elas têm as bocas grandes, dá para você colocar a mão, lavar bem por dentro. Ah, a boca da minha garrafa é pequenininha, Ruth, a garrafa que eu levo para caminhada, não tem como eu lavar por dentro. Fervam a água, joga água fervente lá dentro, deixa lá 15, 20 minutos, lava com detergente, bastante detergente, deixa por meia hora, faz uma higienização com calma que você consegue tirar todo o biofilme. O que não vai acontecer se você fizer essa higienização muito rápido. Ah, vou lavar aqui de qualquer jeito. Se tiver com biofilme dentro da garrafinha, ele vai continuar proliferando. E é inevitável, principalmente essa garrafa que a gente coloca na boca. Por isso que a gente fala, olha, não coloca água na boca, não bebe o litro d'água na boca. Por quê? Porque quando a gente joga na boca, a gente acorda de madrugada. Acordei com aquela sede, a boca fechada durante 4, 5 horas, as bactérias lá se proliferando absurdamente dentro da boca. O que eu vou fazer? No escuro, vou atrás de copo, vou nada. Abro a garrafa e bebo na boca. Quando eu volto aqui, mesmo poucas gotas trazem uma carga bacteriana dentro da minha boca de volta para dentro da garrafa. Ali dentro da garrafa elas vão crescer, vão se multiplicar, vão se aderir à superfície do plástico. Se elas tiverem o gene de produção de biofilme, eles vão começar a produzir biofilme. Outra hora que você vai beber a água, você já está ingerindo uma quantidade grande de bactérias que pode, porventura, fazer mal. Outro
finalidade do biofilme é facilitar a comunicação entre as células. Imagina só, células se comunicam através de mediadores químicos, né? Elas liberam substâncias químicas no ambiente, essas substâncias químicas elas derivam pelo ambiente até encontrar o receptor da outra célula, encaixa no receptor, desencadeia a cascata enzimática e gera uma determinada função dentro da célula. Se eu sou uma bactéria e eu estou perdida dentro de 1 litro d'água, eu vou soltar as minhas substâncias químicas e até essas substâncias químicas ser detectada por outra bactéria também nesse litro d'água, vai demorar bastante porque o meio que nos separa é bastante amplo. Agora, se eu estou junto da outra bactéria, a gente se comunica com mais facilidade. E o biofilme serve como esse mecanismo de agregação, de aglomeração das bactérias. Então, quando eu libero essa substância, ela vai se difundir pelo biofilme, apesar do biofilme ser mais viscoso que a água, mas agora a gente tem um período menor, uma área menor para que ele precise percorrer para alcançar outra bactéria. A comunicação rápida entre as bactérias favorece a proliferação, o mecanismo de resistência, a identificação de agentes agressores, uma série de funções que umas conversam com as outras através desses mediadores químicos para organizar a sua colônia e a sua forma de disseminação. Fixam a várias superfícies, como eu falei para vocês, podem se fixar até a plástico cirúrgico, que é feito para não ter contaminação microbiana. Quando você olha lá no catálogo, lá está lá, plástico cirúrgico, impossível de proliferação bacteriana. Até que os caras foram fazer uma pesquisa em plástico cirúrgico em UTIs dos hospitais americanos e perceberam que vários deles estavam contaminados por pseudomonas aeruginosa. Aí descobriram como é que elas fazem isso através do biofilme, através da fixação pelo biofilme. Mantém as células hidratadas. Eu vou deixar isso daqui. Toda célula precisa de água para sobreviver, então a gente retira a água e mata as células. Meu Deus, isso está incomodando muito. Aí, não sei se tá, vou tirar a água e as células não vão conseguir crescer. O biofilme mantém elas hidratadas por um período maior de tempo. Eventualmente, se elas permanecem sem ser hidratadas, elas vão morrer. Mas o período aumenta bastante, porque elas começam a morrer e o líquido das outras vão sendo absorvidas pelas camadas mais inferiores. Imagina o biofilme como uma pirâmide. Tá? A base é que está fixada no substrato e os níveis superiores são as bactérias que estão sendo produzidas, né? Estão se multiplicando. Então, os níveis inferiores estão fixados ao substrato, eles estão mais seguros. Então, os níveis superiores eles vão morrendo e os níveis inferiores vão reciclando aquele material biológico, incluindo a água que está contida nessas bactérias, e o que mantém elas hidratadas por mais tempo. Diferencia o microambiente celular, novamente, elas não só facilitam a comunicação, mas elas criam um ecossistema favorável ao seu crescimento e ajuda a regular o pH interno e troca de substâncias. O pH interno está sendo regulado pela produção das bactérias, mas o pH externo é eu que estou utilizando. Eu abaixo ou eu subo de acordo com o método de eliminação de bactérias, de higienização do que eu escolhi. Mas, novamente, as camadas mais superficiais é que são afetadas e as camadas mais basais do biofilme eles estão mais protegidas dessas variações de pH. Por meio disso, é que é possível a fixação em diferentes ambientes. Aqui a gente tem a fixação na dentina das bactérias, fixação nas células epiteliais do trato gastrointestinal,
A gente tem fixação em plástico cirúrgico, locais de operação, em equipamentos, em todos esses ambientes que deveriam ser livres de bactérias. Tudo bem? Eu esqueci de olhar o relógio, acho que já deu uma hora. Acho que a gente termina por hoje, para a gente voltar com nossa próxima aula teórica falando de flagelos e das outras estruturas externas à membrana a partir da próxima aula. Então, hoje nós falamos um pouco sobre a diferença entre células eucariontes e procariontes e vimos como a simplicidade das células procariontes pode gerar um nível bom de sofisticação, um nível muito elevado de sofisticação, como a gente está vendo agora com o glicocálice. O glicocálice é uma estrutura relativamente simples, formada por açúcar associados a proteínas associadas a lipídios que envolve a célula. Mas essa simplicidade não significa que ele seja pouco sofisticado. Ele gera um nível de sofisticação bastante interessante quando alcançamos tanto a cápsula no processo de escape do sistema imunológico, quanto no biofilme, na proteção agora de uma colônia inteira contra agentes ou modificações externas desfavoráveis. Muito obrigado a todos pela atenção. Fique bem, cuide dos seus familiares, cuide das pessoas que você ama e até a próxima. Abraço.